Olá, irmãos! A paz do Senhor, sejam bem-vindos mais um dia à nossa leitura bíblica. É um prazer ter vocês aqui comigo, né? E aí, vamos dar continuidade à nossa leitura do livro de Juízes. Espero que você tenha conseguido acompanhar ontem, né? Lemos o capítulo 1 e 2 e hoje a gente vai dar continuidade. Então, tá um pouquinho escuro aqui, tô gravando um pouco mais cedo porque tá sem luz aqui em casa, caiu uma fase, não sei se vai demorar pra voltar, então fiquei com medo de à noite um pouco mais na hora da live, né? E aí vai ficar muito escuro mesmo. Aqui eu ainda tô aproveitando um pouquinho da luz da janela. Mas é isso, então. Amém. Vamos orar e dar início à nossa leitura. Eu também tô com a alergia muito atacada, por isso que eu tô assim fanha, tá, gente? Vocês me perdoem. De vez em quando eu posso tossir um pouquinho e assim a gente vai, né? Vocês já estão acostumados comigo. Senhor Deus, Pai amado e querido, te damos graças, te louvamos e te agradecemos, Senhor, por esse momento, por estarmos reunidos em Tua presença, para ler a Tua palavra, para aprender mais de Ti. Senhor, esteja conosco, Pai, nessa jornada, nos ajuda a concluir esse propósito, Senhor. Senhor, que Tu tem colocado em nossos corações, tem nos unido a estarmos aqui juntos, Senhor, para aprender mais de Ti. Toma cada família representada aqui, cada vida aqui presente em Tuas mãos. Senhor, o desejo dos seus corações, as suas petições. Senhor, que tudo esteja diante de Ti, Pai. Em nome de Jesus, abra o nosso entendimento, fala o nosso coração. Nos revela, Senhor, a Tua verdade, a Tua palavra, Senhor, e aquilo que o Senhor quer nos ensinar e trabalhar em nós hoje. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, espero que você já esteja aí com a sua Bíblia aberta no capítulo 3, né? Lemos 1 e 2, então hoje é o 3. Deixa eu beber minha água aqui. Então, como nós já lemos ali o capítulo 1 e 2, né? Foi dando um resumo um pouco do que o próprio livro de Juízes vai falar pra gente. E aqui no 3 a gente vai começar a ver, então, esses juízes serem levantados por causa dessa iniquidade do povo de Israel. O povo foi se misturando, né? Foi se deixando contaminar pelas práticas das nações ali vizinhas, né? E indo adorando outros deuses, se esquecendo do Deus, né? De tudo que Deus havia feito ali com Josué, provavelmente não passando adiante para as próximas gerações, e aí as gerações que foram vindo foram largando o Deus de Israel, adorando esses deuses dessas outras nações vizinhas, muitos dos povos dos quais eles não expulsaram totalmente do meio da terra ali que o Senhor deu para eles, né? Uma certa desobediência também, né? Daquilo que o Senhor tinha ordenado, que foi levando essas consequências, né? O povo foi sendo cada vez mais contaminado pelo pecado. Mas o povo clamava ao Senhor em determinado momento, pedindo para que o Senhor aliviasse o sofrimento. E o Senhor pontualmente levantava essas pessoas, os juízes, né, que nada mais é do que pessoas que Deus enchia com o Espírito Santo, né, capacitava ali para resgatar, digamos assim, o povo de Israel do jugo de alguma dessas nações vizinhas ali, enfim, desses povos vizinhos, por um período de tempo, né? E aí, quando esse juiz morria, passava-se um tempo, o povo voltava de novo às práticas idólatras, enfim. E aí a gente vê em todo o livro de Juízes, é isso que a gente vai ver, sempre o Senhor respondendo a oração do povo, levantando alguém para né, enfim, livrar o povo, né? Usando alguém, tá? Algumas pessoas aqui sabem, outras não, mas agora todo mundo já sabe, então já posso falar. Que agora no Natal a gente recebeu um presente e eu estou grávida, gente. Estou de 9 semanas essa semana, né? 2 meses. E aí, eu acho que eu tô com um pouco de dificuldade, às vezes eu tô me perdendo e eu esqueço um pouco alguma palavra, entendeu? Enfim, espero que vocês me perdoem de antemão. Vocês vão entender aí que consequências, sequelas. Tô até com a cara super inchada, que realmente a alergia atacou muito essa semana. Mas já falei demais. Então, capítulo 3, a servidão dos israelitas sob Cusã. Estas são as nações que o Senhor deixou ficar, para, por elas, provar a Israel. Isso é, provar quantos em Israel não sabiam de todas as guerras de Canaã.
Tem um carro passando na rua. Tava quietinha aqui, deitadinha no meu pé. Então, somente para que as gerações dos filhos de Israel delas aprendessem para lhes ensinar a guerra, pelo menos os que dantes não sabiam disso. 5 líderes dos filisteus, todos os cananeus, os sidônios e os heveus, que habitavam as montanhas do Líbano, desde o monte Baal-Hermon até a entrada de Ramate. Estes ficaram a fim de por eles provar a Israel, para saber se dariam ouvidos aos mandamentos do Senhor, que tinham... Para com isso. Estes ficaram a fim de por eles provar a Israel, para saber se dariam ouvidos aos mandamentos do Senhor, que tinha ordenado a seus pais por intermédio de Moisés. Assim habitaram os filhos de Israel no meio dos cananeus, dos heteus e dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus. Tomaram de suas filhas para si por mulheres e deram aos filhos deles as suas filhas e serviram a seus deuses. Então a gente já vê essa desobediência, né, do povo. Além de não ter expulsado totalmente esses povos, a gente vê, eles habitaram no meio deles, eles se deram em casamento, eles criaram relacionamentos, vínculos com esses povos, tá? E a gente vê aqui no primeiro versículo o Senhor falando, né? O Senhor, e nós vimos também, né, no capítulo anterior, o Senhor falando, eu não vou expulsar essas nações diante de vocês, é uma consequência do que vocês fizeram por desobediência. Agora eles vão ser, é como se fosse o calcanhar de Aquiles, eles vão ser ali mesmo a prova, né, que vocês vão ter, se vocês vão me escolher ou não, vão me seguir ou não, ou vão ser contaminados por eles ou não. E aí a gente vai ver aqui o primeiro juiz se levantado, Otiniel, como eu falei para vocês, aquele possivelmente é sobrinho de Caleb, né, que tem algum parentesco com Caleb. Versículo 7. Os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, esqueceram-se do Senhor, seu Deus, e serviram aos Baalins e ao poste sagrado. Acendeu-se a ira do Senhor contra Israel e os entregou nas mãos de Cusã-Risataim, rei da Mesopotâmia. Os filhos de Israel serviram a Cusã-Risataim durante 8 anos. Então, a gente vê aqui, né, servidão dos israelitas sob Cusã. Cusã é esse rei ali, né, esse líder dos mesopotâmios. E então, eles vão começando a ter mesmo esses conflitos. E ali, tomar o povo de Israel, assim como o povo de Israel chegou e tomou seu território, e aí alguns, até a gente viu lá, que alguns falam, a tribo de Dan tomou o território tal, mas não expulsou todos os cananeus que tinham lá, mas eles fizeram eles de escravos, né? Eles os serviam. Então tinha essa conotação, né? Quando se tomava um território, tinha um jugo sobre aquele povo ali. Quando não era todo mundo morto, eram feitos escravos. E é isso que vai acontecendo com Israel. Por isso esse clamor. Eles não estavam só morando juntos. Esses outros povos ali vizinhos começaram a querer retomar também esses territórios. E muitas vezes eles vinham com força, né, com o exército, com armas ali, que eles já eram uma potência mais desenvolvida nesse sentido bélico, militar do que Israel era. E eles subjugavam Israel. E aí a gente vê aqui no versículo 8, Cusã subjuga ali, né, coloca Israel em servidão durante 8 anos. 9. Quando, porém, clamaram ao Senhor, o Senhor levantou-lhes um libertador, que os libertou. Otiniel, filho de Kenaz, irmão mais moço de Caleb. Isso aqui, algumas traduções vai estar irmão, algumas traduções sobrinhos, porque o texto original, ele dá as duas interpretações, que Otiniel poderia ser um irmão de Caleb ou um sobrinho, tá? Veio sobre ele o Espírito do Senhor e ele julgou Israel. Saiu a peleja e o Senhor entregou nas suas mãos Cusã, rei da Mesopotâmia, contra o qual prevaleceu. Então a terra teve sossego por 40 anos, até que faleceu Otiniel, filho de Kenaz. E a gente vai ver também que com os juízes o Senhor não ordena para essas... Eu falo personagens, mas só para ficar mais fácil aqui a explicação, né? Nós cremos que são personagens que de fato existiram, né? Não são fábulas. Mas na situação dos juízes, não havia uma ordenança do Senhor de que eles deveriam deixar um substituto, um sucessor, né? Como Moisés deixou Josué. Então o Senhor levantava aquele juiz, ungia ele, capacitava para aquela batalha, né?
para a situação ali que fosse acontecer, que o Senhor fosse usar para libertar Israel. E normalmente, enquanto aquele juiz tivesse vida, ele ficava ali julgando, né, cuidando dessas questões como uma liderança, né, de fato mesmo. Mas quando ele morria, acabou. O Senhor deixava de novo Israel a sua própria, entre aspas, sorte, né, as suas próprias vontades. E na maioria das vezes eles se esqueciam e, né, deixavam novamente, né, os preceitos do Senhor. Então o versículo 11 terminou aqui, né? Então Calebe falece e eles ficaram em paz por 40 anos, que é o período após, né, Senhor levantar o Otiniel, mais 40 anos ele viveu e julgou aí o povo de Israel, liderou, né? Agora vamos ver outro juiz. Eude livra Israel, versículo 12. Tornaram os filhos de Israel a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Então o Senhor fortaleceu Eglon, rei dos Moabitas, contra Israel, porque os israelitas tinham feito o que era mal aos olhos do Senhor. E ajuntou consigo os filhos de Amon e os amalequitas, e foi e feriu Israel, tomando a cidade das palmeiras. A cidade das palmeiras é Jericó, tá? Jericó era inabitada, né? Que o Senhor fala que ela seria destruída, não seria mais habitada, mas possivelmente eles usaram ali como uma base militar, porque era uma cidade muito estratégica para tomar o restante do território ali de Israel. E também, caso você não se lembre, Eglon é rei dos Moabitas e eles se juntaram com outro povo, os amalequitas e os amonitas. Moabitas e amonitas são os descendentes de Jó. Então, o povo de Israel também, de uma certa forma, deve ter sido muito fácil, né, eles se aproximarem com uma má intenção, porque tinha eles como irmãos, né, como um povo irmão, enfim. E os amalequitas, gente, eu posso estar trocando os nomes, mas é isso mesmo, tá? Acho que é Moabitas e Amonitas, que é Moabe e Amon, filhos de descendentes de Jó, daqueles 2 filhos que ele teve na caverna lá, do incesto com as filhas dele, e os amalequitas, descendentes de Esaú. Então eram considerados povos irmãos. Mas aí o rei de Eglon, ele quer subjugar Israel, quer tomar Israel, né? 14. Os filhos de Israel serviram a Eglon, rei dos Moabitas, 18 anos. 18 anos. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e o Senhor levantou-lhes um libertador, Eude, filho de Gera, benjamita, homem canhoto. Por intermédio dele, os filhos de Israel enviaram tributos a Eglon, rei dos Moabitas. Ora, Eude fez uma espada de 2 gumes, do comprimento de um côvado, e cingiu-a debaixo de suas roupas a sua coxa direita. Era como se fosse não era uma espada, era como se fosse uma adaga, ou assim, né? Apresentou o tributo a Eglon, rei dos Moabitas, que era muito gordo. Tá um pouco confuso, mas o que ele tá dizendo aqui é a estratégia, eu vou terminar de ler e vou explicar, mas a estratégia que Eude usou para chegar ao rei Eglon para matar ele pessoalmente, entendeu? Eles vieram, porque que é importante ele tá falando aqui? Ele cita que ele é da tribo dos benjamitas, de Benjamim, e ele cita que eles eram homens... Cadê? Deixa eu ver aqui só outra. Se ele cita aqui ou se eu que lembrei, o Senhor levantou o libertador Eude, filho de Gera, Benjamim também. Homem canhoto, tá vendo? Ele diz que ele é homem canhoto. Essa tradução, para quem estuda mais fundo, diz que possivelmente uma característica da tribo de Benjamim não seria apenas ser canhoto, mas que eles pudessem ter alguma deficiência no braço direito, e por isso eles eram canhotos. Algum tipo de deficiência genética, algo que pudesse ser comum, né, dentro da tribo de Benjamim, ter esse tipo de questão genética, de algum defeito, alguma deficiência genética. E aí, então, isso explica muito porque Eglon deixaria o de chegar à sua presença da maneira que foi, porque ele vai matar o rei dentro dos seus próprios aposentos, né? Ele vai levar uma oferta. Primeiro ele faz essa adaga, esconde na coxa direita, que se acredita que se de fato ele tinha alguma deficiência no braço direito, do lado direito, quando ele foi revistado para entrar nos aposentos do rei, né, ele pede uma reunião com o rei ali em particular, enfim, ele não seria revistado, porque era considerado que ele não teria, né, uma força física, enfim, principalmente o lado em que ele fosse deficiente, ele não seria revistado, algo assim, tá?
Enfim, e aí ele esconde essa adaga, eles levam uma oferta, um tributo para o rei de Eglon, o rei moabita, né, que era muito gordo, então tinha uma certa glutonaria, né, da parte desse rei. Enfim, ele recebia com prazer os tributos, esse tipo de oferta, provavelmente uma oferta de alimentos, né, que diz. Então, no 18, acabando Eude de entregar o tributo, despediu o agente que o trouxera, as pessoas que levaram ele lá, né? Porém, ele voltou do lugar onde estava as imagens de escultura que estavam no pé de Gilgal e disse: Tenho uma palavra secreta para ti, ó rei. O qual disse: Cala-te. E então todos os que lhe assistiam saíram da sua presença. Eude entrou numa sala de verão que o rei tinha para si só, onde estava sentado, e disse: Tenho para ti uma palavra de Deus. E Eglon levantou-se da cadeira. Então Eude, estendendo a mão esquerda, puxou da espada de sobre a coxa direita e a cravou em seu ventre, de tal maneira que entrou também o cabo com a lâmina. Eude não tirou a espada do ventre, e a gordura se fechou sobre ela. Então Eude, saindo ao pórtico, fechou atrás de si as portas do quarto e as trancou. Tendo ele saído, vieram os servos do rei e encontraram as portas da sala de verão trancadas e disseram: Sem dúvida ele está fazendo suas necessidades na sala de verão. Esperaram até ficar alarmados e, como ele não abriu a porta da sala, tomaram a chave e abriram, e viram seu senhor morto caído no chão. Eude escapou enquanto eles se demoravam, e tendo passado pelas imagens de escultura, foi para Seirá. Entrando ele, tocou a trombeta na região montanhosa de Efraim, e os filhos de Israel desceram com ele das montanhas, indo ele à frente. Ordenou-lhes: Segui-me, pois o Senhor vos entregou nas mãos os vossos inimigos, os moabitas. Desceram após ele e tomaram os vales do Jordão contra os moabitas, e nenhum deles deixaram passar. Ele matou o rei, depois ele foi lá, tocou a trombeta convocando para a batalha, porque assim, o rei, o líder, já havia sido vencido, né, para eles retomarem, né, o território deles, enfim, tá? Nessa ocasião, mataram dos moabitas uns 10.000 homens, todos robustos e valentes. Não escapou nenhum. Assim foi subjugado Moabe naquele dia sob o poder de Israel, e a terra teve sossego por 80 anos. 80 anos. Primeira ocasião, a terra teve sossego por 40, agora 80. Depois dele foi Sangar, filho de Anate, que matou 600 homens dos filisteus com uma aguilhada de bois. Ele também libertou Israel. Esse aqui é o juiz que a gente menos tem informação. A gente vê um versículo falando sobre ele, passa quase que despercebido, né? Quase que não dá para perceber que ele tá falando aqui de um juiz que foi levantado. Sangar, em algum momento, por algum motivo, esse homem foi usado para matar 600 homens filisteus com uma aguilhada de boi, que era tipo uma vara que tinha uma ponta como se fosse uma lança, que era usada ali para igual a gente usa a rédea, né, no cavalo, algo assim, né, que tem um chicote, né, e a rédea, enfim, para guiar ali os bois. E ele mata alguns filisteus e também liberta Israel aí de algum julgo, de algo que estava acontecendo aí nesse contexto, mas a gente só vê um versículo falando de Sangar, né, e dessa situação. Capítulo 4 agora, então, vamos ver sobre Débora, também muito conhecida, né? A única mulher aí juíza, levantada como juíza na nação de Israel, com esse tamanho de autoridade, né? Muito se fala aí sobre o ministério de Débora, porque tem muitos questionamentos a respeito do ministério feminino, né, da mulher, o que biblicamente é aceito, é falado, mulher pastora, coisas nesse sentido. E Débora vem trazendo, né, é usada, né, muito como referência para o ministério feminino. Mas nós precisamos entender que dentro desse contexto, o povo de Israel se comportava como uma criança, como meninos, né? Então o Senhor levanta uma mulher como juíza, como se fosse mostrando para eles como eles estavam se comportando como crianças. Eles seriam julgados então por uma mulher. Não que o Senhor desmerecesse o papel da mulher, mas na sociedade naquele tempo o papel da mulher era muito inferior, né? Então uma nação ser comandada por uma mulher muitas vezes era visto como não era bem visto, né? Enfim,
Enfim, vamos lá então, capítulo 4. Os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor, depois da morte de Eude. Por isso o Senhor os entregou nas mãos de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor. O comandante do seu exército era Cícera, que então habitava em Harosete-Ragoim. Então, os filhos de Israel clamaram ao Senhor porque Jabim tinha 900 carros de ferro e por 20 anos oprimia duramente os filhos de Israel. Então, aqui, cada vez mais vai aumentando, né? O tempo em que eles ficavam ali subjugados por alguma nação. A gente viu primeiro 8 anos quando Deus levantou Tiniel, 18 anos quando Deus levanta Eude, agora 20 anos quando Deus levanta Débora, e vamos continuar vendo, né? Débora, profetisa, mulher de Lapidote, liderava Israel nesse tempo. Ela atendia debaixo das palmeiras da palmeira de Débora, entre Ramá e Betel, na região montanhosa de Efraim. E os filhos de Israel procuravam-na para resolver suas causas. Então ela já era uma mulher que exercia um pouco esse papel, né? Como ela era profetisa, ela atendia, aconselhava, ajudava a resolução de algumas questões, né? Ela mandou chamar Baraque, filho de Abinoão, de Quedes, de Naphtali, e lhe disse: O Senhor, Deus de Israel, te ordena, vai e leva contigo 10.000 homens dos filhos de Naphtali e dos filhos de Zebulon ao monte Tabor. E farei ir a ti para o ribeiro Quisson, a Cícera, comandante do exército de Jabim, com seus carros e com suas tropas, e o darei nas tuas mãos. Então lhe disse Baraque: se for comigo, irei. Não, se não for comigo, não irei. E o interessante é que, assim, estudiosos tentam entender por que dessa afirmação de Baraque querer que Débora vá com ele para a batalha. Pode ser por medo, pode ter sido também para honrar o ministério dela de alguma forma, de entender, né, que a presença dela levaria essa autoridade espiritual, né, digamos assim, que o Senhor colocou sobre a vida dela. Mas o fato é que talvez não tenha sido exatamente na intenção de se acovardar, mas não é a vontade do Senhor, não era a vontade do Senhor, né? Ele deveria só obedecer aquilo que o Senhor estava usando ela como uma profetisa para fazer. Então a gente consegue também interpretar aqui qual o papel de Débora. Débora não seria levantada essa juíza de ir para a batalha fazer algo para o povo. Ela era uma profetisa que estava sendo usada ali para julgar algumas causas, para aconselhar. E o Senhor usa ela e chama Baraque, que é quem o Senhor iria levantar para vencer, né, essa batalha, para libertar Israel, através da figura de Débora, mas como uma profetisa, né, entregando uma mensagem do Senhor. Baraque, vai lá, que o Senhor vai te enviar o exército de Cícera até você e ele vai dar eles nas suas mãos. E aí ele fala, não vou se você não for. E aí ela vai, né, falar para ele então que essa batalha, essa luta vai ser... Preciso espirrar. Passou. Enfim, vai ser acreditada essa vitória a uma mulher, né? A gente já vai ver aqui o final. E respondeu ela, versículo 9, certamente irei contigo, mas não será tua honra desta expedição, pois nas mãos de uma mulher o Senhor entregará Cícera. Levantou-se Débora e partiu com Baraque para Quedes. Então Baraque convocou Zebulon e Naphtali em Quedes, e com ele subiram 10.000 homens, e Débora também subiu com ele. Ora, Éber, o Queneu são o povo que são descendentes lá do cunhado de Moisés. Éber, o queneu, tinha se separado dos queneus dos filhos de Obabe, sogro de Moisés, e tinha estendido as suas tendas até o carvalho de Zaanim, que está junto a Quedes. Anunciaram a Cícera que Baraque, filho de Abinoão, tinha subido ao monte Tabor. Então Cícera convocou todos os seus carros, 900 carros de ferro, e todo o povo que estava com ele, desde Harosete-Agoim até o ribeiro de Quisson. Disse então Débora a Baraque, levanta-te, esse é o dia em que o Senhor entregou já Cícera nas tuas mãos. O Senhor saiu na tua frente. Assim Baraque desceu do monte Tabor e com ele 10.000 homens. O Senhor derrotou Cícera, todos os seus carros e todo o seu exército a fio de espada diante de Baraque, e Cícera saltou do carro e fugiu a pé.
Baraque, contudo, conseguiu perseguir os carros e o exército até Harosete Ragoim. Todo o exército de Cícera caiu a fio de espada até não ficar um só homem. Cícera, porém, fugiu a pé para a tenda de Jael, mulher de Éber, o queneu, porque havia paz entre Jabim e o rei Azor e o clã de Éber, o queneu. Então ele está dizendo aqui que esse Éber, né, que era um queneu, ele se separa ali do seu povo e ele estabelece, né, uma morada, um território, uma tenda aqui nessa região. E provavelmente ele tinha relações comerciais com o povo, com esse povo aqui que Cícera representa aqui agora. Com o rei Jabim, né, o rei de Azor ali, mantinha essa política da boa vizinhança. Por isso que ele, de uma certa forma, tenta avisar, né, avisa Cícera, né, que os exércitos estão reunidos e tal. Não dá pra gente dizer que é uma conotação de que ele é como se ele tivesse dedurado o povo de Israel e feito Cícera ir atrás deles, mas ele tinha essa política da boa vizinhança. E aí é a esposa desse homem, de Éber, que acolhe Cícera, aí no meio dele tá fugindo aí da batalha, e é quem vai matá-lo também. 18. Saindo Jael ao encontro de Cícera, disse-lhe: Entra, senhor meu, entra na minha tenda, não temas. Entrou ele na sua tenda, e ela o cobriu com uma coberta. Então ele lhe disse: Tenho sede, dai-me, peço de beber um pouco de água. E ela abriu um odre de leite e deu-lhe de beber e o cobriu. E ele lhe disse: Põe-te à porta da tenda, se alguém vier e te perguntar, alguém aqui responde que não. Então Jael, mulher de Éber, tomou uma estaca. Quando ele fala isso aqui para ela dizer que ele não estava lá, fica muito claro, por ela sendo uma mulher inteligente, né, pelo que ela fez, a gente já vê que ela tinha, né, uma certa sabedoria. Ele já tá dizendo para ela, se ele é o líder do exército, ele tá fugido e se escondendo no meio de um acampamento, muito provavelmente eles foram vencidos, né? Ele tá fugindo da batalha porque ele foi vencido. Então ela já ali já interpreta e já entende que ali o povo de Israel tá vencendo a batalha e que ela poderia até sofrer uma consequência, talvez futura, por ter abrigado ou não feito nada ali contra ele. E aí ela toma essa atitude que a gente vai ver aqui. 21. Então Jael, mulher de Éber, tomou uma estaca da tenda e, lançando mão de um martelo, foi-se mansamente a ele enquanto estava em profundo sono e muito cansado. Ela cravou-lhe a estaca na têmpora, de sorte que penetrou na terra, e assim ele morreu. Muito provavelmente naquele tempo, nesse contexto aqui, desse povo, as mulheres eram responsáveis por armar e desarmar as tendas. Então, por isso, ela devia ter esse manejo, né, com a estaca, enfim, uma força também, né, um jeito para fincar dessa forma, atravessar o crânio de uma pessoa, né. Baraque chegou perseguindo Cícera e Jael, saindo-lhe ao encontro, disse: Vem, te mostrarei o homem a quem buscas. Entrou ele na tenda e encontrou Cícera morto com a estaca nas têmporas. Assim Deus humilhou naquele dia Jabim, rei de Canaã, diante dos filhos de Israel. E a mão dos filhos de Israel prevalecia cada vez mais contra Jabim, rei de Canaã, até que o exterminaram. Termina aqui então. Então o Senhor ele vai dando, né, essas vitórias até que esse rei de Canaã seja exterminado. E aí no 5, vamos ler o 5, eu não tenho muito o que falar sobre, mas o 5 é o cântico de Débora. É de fato, igual a gente viu o cântico de Moisés, é um hino mesmo, um louvor, contando essa história, né, que Débora entoa ali e canta. Então a gente vai ler aqui, muito provavelmente vai ser falando, recapitulando algumas coisas que a gente já viu aqui na história e falando mais algumas coisas, tá? Então cantaram Débora e Baraque, filho de Abinoão, naquele dia, dizendo... E a gente vai ler como um texto, mas isso é uma letra de uma canção, de um hino que eles cantaram, né? Quando os chefes se põem à frente em Israel, quando o povo se oferece voluntariamente, louvai ao Senhor. Ouvi, ó reis, dai ouvidos, ó governantes. Eu mesma cantarei ao Senhor, salmodiarei ao Senhor, o Deus de Israel. Ó Senhor, quando saíste de Seir,
Quando caminhaste desde o campo de Edom, a terra estremeceu e os céus gotejaram. As nuvens gotejaram águas, os montes se derreteram diante do Senhor e até o Sinai diante do Senhor, o Deus de Israel. Nos dias de Sangar, filho de Anate, nos dias de Jael, cessaram as caravanas. Os viajantes tomaram caminhos tortuosos. Cessaram as aldeias em Israel. Cessaram até que eu, Débora, me levantei. Levantei-me por mãe em Israel. Quando escolhiam deuses novos, logo a guerra estava às portas. E para os 40.000 em Israel não se via escudo ou lança. Olha o que ela diz aqui no cântico, né? Quando eles escolhiam novos deuses, logo a guerra estava às portas, né? Para quem estava ligado no mundo espiritual, isso já era um indício, né? De que estava chegando esse momento, então, de batalha, né? De luta. Para os 40.000 em Israel não se via escudo ou lança. Meu coração é para os legisladores de Israel, que voluntariamente se ofereceram entre o povo. Louvai ao Senhor. Vós, os que cavalgam jumentas brancas, que vos assentam em juízo e que andam pelo caminho, falai disto. Onde se ouve o estrondo dos flecheiros, eis entre os lugares onde se tiram águas, ali falai das justiças do Senhor, das justiças que fez as suas aldeias em Israel. Então o povo do Senhor desceu às portas. Desperta, desperta, Débora. Desperta, desperta e entoa um cântico. Levanta-te, Baraque, leva presos os teus prisioneiros. Tu, filho de Abinoão. Então desceu o restante dos nobres e do povo. Desceu o Senhor por mim contra os poderosos. De Efraim desceram os que tinham a sua raiz em Amaleque. Benjamim estava entre os teus povos. De Maquir desceram os comandantes e de Zebulon os que levam a vara de comando. Também os líderes de Issacar foram com Débora. Sim, Issacar estavam com Baraque, seguindo-o apressado para o vale. Nas correntes de Ruben foram grandes as resoluções do coração, porque ficaste tu entre os currais para ouvir os balidos dos rebanhos. Nas divisões de Ruben houve muita inquietação. Gileade ficou do outro lado do Jordão. E Dan, por que se deteve com seus navios? Aser assentou-se nos portos do mar e ficou nas suas ruínas. Está falando das tribos que não foram para essa batalha, para essa luta, para essa guerra, que se acovardaram, né? A gente vê que Benjamim foi, Efraim, qual foi a outra aqui? Desperta Débora, Balaque, Benjamim, Efraim e Zebulon, se eu não me engano. Aí a partir de Ruben eles não foram para essa batalha, né? Gileade ficou do outro lado do Jordão, Aser nos portos do mar. 18. Zebulon é um povo que expôs a sua vida à morte, como também Naftali nas alturas do campo. Vieram reis e pelejaram, e então pelejaram os reis de Canaã em Tanak, junto às águas de Megido, mas não tomaram despojo de prata. Desde os céus pelejaram as estrelas, desde as suas órbitas pelejaram contra Cícera. O ribeiro de Quisson os arrastou. Aquele antigo ribeiro de Quisson, pisaste, ó minha alma, com força. Então as unhas dos cavalos feriram a terra, na fuga precipitada dos seus valentes. Amaldiçoai a Meróis, disse o anjo do Senhor. Duramente amaldiçoai os seus moradores, porque não vieram em socorro do Senhor e seus heróis. Bendito seja sobre as mulheres Jael, mulher de Éber, o queneu. Bendita seja sobre as mulheres que vivem em tendas. Água pediu ele, leite lhe deu ela. Em taça de príncipes lhe ofereceu coalhada. A estaca estendeu a mão esquerda e o martelo dos trabalhadores à direita, e matou Cícera, rachando-lhe a cabeça. Furou e transpassou-lhe a têmpora. Entre os seus pés se encurvou, caiu e ficou estirado. Entre os seus pés se encurvou e caiu. Onde se encurvou, ali caiu morto. A mãe de Cícera olhava pela janela e exclamava pela grade: por que tarda em vir o seu carro? Por que demora o ruído das suas carruagens? As mais sábias das suas damas responderam, e ela respondia a si mesmo: não estão achando e repartindo despojos? Uma ou duas moças a cada homem? Para Cícera, despojos de várias cores, despojos de estofos de várias cores,
despojos de estofos tingidos bordados de várias cores para o meu pescoço? Assim, ó Senhor, pereceram todos os teus inimigos, mas os que te amam sejam como o sol, quando se levanta a sua força. E a terra teve sossego por 40 anos. Então, 40 anos aí que o povo tem sossego, depois desse episódio aí que o Senhor levanta Balaque, levanta Débora. Amém? Então, hoje a gente vai encerrar por aqui. Amanhã, se o Senhor permitir, vamos estar aqui de novo, quarta-feira, para continuar lendo a partir do capítulo 6. Tá bom? Não deixe de deixar seu comentário, de compartilhar algo também que o Senhor falou, revelou a você, ou algo, alguma informação que você tem aí já dos seus estudos com a gente aqui nos comentários. Sempre vejo que vocês deixam um oi, deixam a paz do Senhor. Eu tô aqui, gente. Tô gravando um pouquinho mais cedo, mas hoje ainda é terça-feira. E, enfim. Então, fiquem na paz e até amanhã, se Deus quiser.